Jesus. Olá, graça e paz, tudo bem? Vim aqui para a gente ter mais uma conversinha e o assunto de hoje é paternidade celeste. Que assunto, né? O que será que nós entendemos sobre paternidade celeste? O que será que nós não entendemos? O que será que nós precisamos aprender nesse aspecto e dentro desse assunto? Vem comigo meditar em Lucas 15, 11 e 32. Vamos ler? Diz assim, Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei a ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e a sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho, que estivera no campo, quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa é a história do filho pródigo, que tanto nós já ouvimos falar, né? E aí se destacava em tantas ministrações e pregações, se destaca até hoje a questão da rebeldia, do caminho distorcido, do caminho errado que o filho pródigo tomou. Mas hoje eu quero falar com você sobre o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo, que aparentemente não tinha erro nenhum, que aparentemente fez tudo certinho. Ele disse que há tantos anos eu te sirvo e diligentemente fiz tudo que o Senhor falou, não transgredi nada, estou aqui te servindo. E tu nunca me destes um cabrito. Então o irmão do filho pródigo, que aparecia aqui na história até então como o inocentado, aquele que não tinha nenhum problema a ser tratado, trabalhado, o causo, né? O que causava a problemática nessa família parecia ser o filho pródigo. Mas não. Na verdade, nós estamos falando aqui de dois extremos de erros, dois extremos de opções
e caminhos percorridos de maneira equivocada. Se por um lado o filho pródigo optou em se afastar do pai, optou em se distanciar do pai, optou em viver dissolutamente, optou em gastar tudo que tinha com meretrizes, optou em andar com o mundo, no mundo e para o mundo. Por outro lado, tinha um outro filho dentro da casa que não entendia que tinha um pai, que não entendia que era filho, que se comportava como servo, porque ele mesmo disse: eu te sirvo há tantos anos e tu nunca me destes um cabrito. Ele tratava o pai então como um senhor. E sendo assim, ele não se alegrou com o retorno do seu irmão. Ele não se alegrou com o retorno de um pecador que voltou para casa. Ele não conseguiu se alegrar com o pai que estava na expectativa e comemorou quando o filho retornou de uma vida de pecado, de uma vida de caminhos errados. O pai sempre está à nossa disposição. E a palavra fala que Deus, ele não aguenta um coração quebrantado. Então, se houver um verdadeiro e genuíno arrependimento, o Pai tem honra para nos dar, tem um anel para colocar no nosso dedo como autoridade, tem uma capa para colocar sobre nós como proteção, tem sandálias que determinam o nosso destino. Essa é a recepção que o Pai tem a fazer com aquele que erra e se arrepende. Mas o irmão do filho pródigo, de uma maneira fechada, de uma maneira imperdoável, implacável, não perdoou o erro do seu irmão e ainda se indignou com o pai. Se indignou com o pai de amar o seu irmão e se indignou com o pai de não fazer com ele o que ele havia feito com o seu irmão. Só que o que ele não estava percebendo é que aquele seu irmão estava entendendo que ele tinha um pai. O que ele não estava percebendo é que a relação do irmão dele com o pai era uma relação de pai e filho. E o irmão estava desfrutando daquela intimidade que o irmão entendeu que tinha. Apesar do erro do filho pródigo, e não é isso que eu vou discutir aqui, porque ele errado foi e ponto. Mas, se você observar na passagem que nós lemos, ele chama o pai de pai 5 vezes. 5 vezes ele fala: vou voltar para casa do meu pai, porque o meu pai tem suprimento para me dar, porque o meu pai me acolheria. Ele chama o pai de pai por 5 vezes, porque é isso que tem no interior dele. Ele entende que ele é filho, que ele tem um pai. Já o irmão do filho pródigo não chama o pai de pai nenhuma vez. Nenhuma vez. E eu vim aqui hoje falar sobre a paternidade celeste. A paternidade celeste. Eu quero te dizer que se nós não entendemos qual é a nossa origem, nós não podemos saber qual é o nosso destino. Se você me disser: olha, pastor, eu quero ir na sua casa. Eu quero ir na sua casa. Como é que eu faço para ir na sua casa? Como é que eu faço? Me ensina o caminho que eu não sei. Me fala qual o trajeto que eu tenho que pegar. Supondo que não tenha o Waze, que não tenha o Google Maps e que eu teria que lhe falar a trajetória. Pastora, me ensina como é que faz para ir na sua casa? A primeira pergunta que eu lhe faria é: aonde você está? Porque para mim te dizer aonde você vai chegar, eu preciso saber onde você está primeiro. Aliás, você também. Para você ir a algum destino, você primeiro tem que saber onde você está. E quando nós não entendemos quem somos nem de onde viemos, a gente fica sem referência. A gente fica sem identidade. A gente fica sem saber aonde estamos e logo nós não sabemos para onde nós temos que ir. A paternidade celeste, na verdade, é o pivô principal de toda a criação na Terra. De toda a criação de homem, de toda a criação de mulher. Todos nós viemos para a Terra com uma necessidade única do amor do Pai. E esse amor é insubstituível. Insubstituível. A necessidade do homem de criar, de evoluir, de acontecer, de conquistar, de expandir, de crescer, de ser alguém.
E é engraçado que nós estabelecemos, né, objetivos na vida para realizações. Então, a gente cresce, a gente faz uma escola e aí a gente quer fazer uma faculdade. E aí a gente faz a faculdade e aí a gente quer se casar. E aí a gente se casa e aí a gente quer ter filhos. E aí a gente quer também ter uma casa própria. E aí a gente tem uma casa própria, uma faculdade, marido, filhos, e aí a gente quer ter uma casa na praia. E aí a gente quer, e aí a gente quer, e aí a gente quer, e a gente nunca para de querer. Nós estamos em uma eterna insatisfação na vida, porque se a gente conquista algo que a gente desejou, logo vem uma outra vontade, um outro desejo e um outro anseio de conquistar mais. E não tem nada de errado nisso, tá super certo. Não é esse o problema. O problema é nós colocarmos em coisas e em pessoas, reproduzirmos em coisas e em pessoas o anseio da nossa alma de entender quem somos e para onde nós vamos, de entender que temos um Pai. Enquanto isso não é saciado, nós não nos realizamos e aí a gente fica procurando subterfúgios, a gente fica procurando situações que são paliativas, momentaneamente nos satisfazem, mas continua tendo um vazio aqui dentro, continua tendo uma necessidade de satisfação que nem a gente consegue entender. Todo ser humano veio para a Terra com uma pecinha a ser encaixada, como se fosse um quebra-cabeça, sabe? E que outra peça nenhuma vai encaixar lá. Você pode ter as melhores conquistas da sua vida. Você pode angariar e produzir e evoluir e crescer nos maiores e melhores patamares que um ser humano pode alcançar. Você pode ter as maiores e melhores condições que um ser humano pode ter. Se você não souber quem é o seu Pai, se você não tiver um relacionamento com o Pai Celeste, você será um eterno insatisfeito. E eu vou te provar isso na palavra. Está escrito aqui em Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que não és escravos, porém filho, e sendo filho, também herdeiro. A palavra também diz que o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. O Senhor, no amor dele, veio nos resgatar, mas não veio nos resgatar para sermos servos, como o irmão do filho pródigo entendeu. Veio nos resgatar para que nós possamos chamá-lo de Abba, Pai, Paizinho querido. Pai, Pai amado, veio nos resgatar através do seu Filho Jesus Cristo para que eu e você entendamos que não estamos desprotegidos, não estamos sozinhos na terra, não estamos ao léu, não estamos vulneráveis nem suscetíveis às situações e às condições desse mundo, mas temos um Deus que nos guarda, temos um Deus que é um Deus de amor, que é um Pai de amor. E se você já é pai e mãe, você consegue entender um pouquinho do que eu estou falando. Você consegue entender um pouquinho do que é amar um filho, do que é renunciar a sua vida por ele, do que é lutar com todas as suas forças para dar a ele o melhor que você puder, do que é renunciar à sua vontade para fazer a vontade do seu filho, para alegrar o coração do seu filho, para honrar o seu filho, para lutar pelo seu filho. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe que o que eu estou falando, que o que mais você deseja na relação com o seu filho é que ele simplesmente te ame e te escute para que ele seja feliz. Você não quer ser um pai ou uma mãe déspota que controla, que mantém o controle, mas quando você direciona, quando você fala, quando você quer o seu filho por perto, é porque você quer o bem dele. Não é assim? É assim também o Pai. Ele te chamou para pertinho. Ele te chamou para pertinho para você desenvolver uma relação de filho. E quando nós estamos
andando com o Pai por amor, nós entendemos que nós temos uma herança para receber da parte do Pai. Nós entendemos que temos o direito de recebermos as suas bênçãos que enriquecem e não acrescentam dores. Nós entendemos que nós temos o direito de que Ele vá à nossa frente, quebre as trancas de ferro, as portas de bronze, nos dê os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Nós entendemos que, como disse Davi, fui moço e hoje sou velho, e nunca via o justo nem a sua descendência mendigar um pão. Nós entendemos que no Pai nós temos todas as coisas, porque se você é pai, você é mãe, você também sabe, você também entende o que eu estou falando. Você não deixa um filho seu sem suprimento, de forma nenhuma. Então assim é o Pai. Quando nós entendemos que nós temos uma herança e que o Pai se agradou de nós, como diz em Lucas 12:32, não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou em dar-vos o seu reino. Nós temos um Pai que construiu um reino para mim e para você. E nesse reino não tem falta de nada. Aliás, eu sempre falo que quando me faltar recursos na terra, não vai me faltar nos céus. Quando todas as possibilidades se extinguem para mim aqui na terra, mediante a lutas, a dores ou as situações que já enfrentei, ou enfrento, ou possa vir a enfrentar, logo meu coração se alegra, porque eu penso, se acabou as possibilidades aqui, começou agora no céu. E lá no céu não existe limitação. Lá no céu tem abundância de suprimento. Lá no céu tem abundância de amor. Lá no céu tem abundância de socorro. Lá no céu tem abundância de paz. Lá no céu tem abundância de cura. O reino dos céus é repleto para mim, para você. Olha só para o que o Pai está lhe chamando para desfrutar. Vinde benditos do meu Pai. Lá em Gálatas 4:7 diz assim, não, eu vou ler só o 7, de sorte que já não és mais escravos, porém filho, e sendo filho, também sois herdeiro. Para você entender que você tem uma herança, você precisa entender que você é filho. Senão você nunca vai tomar posse da sua herança. Senão você vai ter um olhar como o olhar do filho pródigo, de que o pai tem a obrigação de lhe dar um pagamento. E um pagamento é algo restrito, é algo feito por uma troca. Eu te dou o serviço e por obrigação eu te sirvo e então você me paga. Isso não é relação de amor. Isso não é relação de intimidade. Ou por acaso você tem a mesma relação com o seu chefe que você tem com o seu pai, com a sua mãe? Tem? Você tem a mesma relação de intimidade com o seu chefe? Você pode chegar na casa do seu chefe, abrir a geladeira e colocar o pé no sofá? Pode? Você pode chegar na casa do seu chefe e pegar o sorvete que está no congelador, se sentar na mesa e começar a conversar com ele e perguntar: e aí, pai, sem nem ter pedido o sorvete? Você pode pedir para o seu chefe lhe ajudar nas situações mais difíceis e mais terríveis, sabendo, tendo certeza que ele vai lhe ajudar e ele vai fazer o que for preciso? Não, né? A relação que nós temos com chefes, com autoridades, com senhores, é uma relação de serviço apenas, limitada, restrita. Nós não podemos usufruir de uma intimidade, nós não podemos contar em todas as questões com o chefe. E ele não tem a obrigação também de nos suprir em todas as coisas. Mas um pai, uma mãe faz isso não por obrigatoriedade, mas por amor. E ainda que seu pai e sua mãe tenham errado com você, ainda que eles tenham falhado e tenham deixado situações a serem saciadas e resolvidas, eu sei que minimamente houve de alguma forma uma ação de amor do seu pai e da sua mãe. A não ser que era um pai e uma mãe problemática e não quis se relacionar com você e foi embora e não cuidou. Tem esse caso também. Mas é por isso que eu estou falando sobre a paternidade celeste. Porque a paternidade terrena é destrutiva. Porque a paternidade terrena tem falibilidade. Porque todo ser humano erra, a começar de mim e de você. Ou você não erra, ou você nunca errou. Nós erramos. É por isso que nós não podemos colocar sobre o outro
a nossa expectativa e a nossa necessidade, a nossa fome de amor. O amor que eu e você necessitamos é o amor perfeito. Ninguém pode nos dar esse amor aqui na terra, porque ninguém tem, nem eu nem você temos. O amor perfeito quem tem é o Pai das luzes, que nele não há mudança nem a sombra de variação. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele é o Deus de todas as coisas. Ele é o Deus Pai de amor. A palavra fala que ele se autodefine como Deus de amor. Ele é o amor. E você está buscando o amor em pessoas, em coisas, em situações. Você nunca vai encontrar o amor perfeito no colo de ninguém. Você nunca vai encontrar o amor perfeito nos braços de ninguém. Por mais que você tenha pessoas que amem você aqui na terra, e eu sei que você tem, mas nenhuma dessas pessoas poderia saciar a sua sede, a sua fome de justiça, porque só Deus tem esse amor perfeito para te dar. Jesus, ele traça aqui uma trajetória, chamando a gente em primeiro lugar de servos, lá em Marcos 10, 43. Não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Depois em João 15, 15, Jesus fala: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo que ouvi de meu Pai compartilhei convosco. Então, de servo, Jesus passou então a nos chamar de amigos. E aí lá em João 20, 16 e 17, Jesus disse: Maria. Então Maria, voltando-se para ele, exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o meu Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes que eu estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Então Jesus, ele traçou aqui um caminho do que nós nos tornamos, do que nós fomos, do que nós conquistamos junto com Jesus naquela cruz. Antes da crucificação, ele falou que éramos servos. E aí, ainda antes da crucificação, ele disse que nós éramos amigos. Depois da crucificação, ele disse que nós éramos filhos. Sabe por quê? Porque foi pela crucificação que a redenção se estendeu a mim e a você, e de bastardos, e de aqueles que não eram povo, que não eram eleitos, que não eram escolhidos. Passamos então, através do derramamento de sangue de Jesus, a sermos povo de propriedade exclusiva de Deus, a sermos chamados filhos e filhas do Deus vivo, por causa da entrega do primogênito, do filho primogênito. E a Bíblia fala que quando a primícia é santa, todo o restante da maçadeira o é. A primícia foi Jesus, nosso irmão mais velho, morreu por mim e por você. Nosso irmão mais velho veio nos mostrar qual é o modelo de filiação que se deveria ter com o Pai. Nosso irmão mais velho veio nos resgatar. Nosso irmão mais velho veio nos aproximar do maior amor do mundo. Nosso irmão mais velho veio dos céus para falar para mim e para você que o amor que eu e você precisamos não está na terra, está nos céus. Ele veio lá dos céus para dar esse recadinho para a gente. E ele voltou para os céus, está à direita do Pai, esperando eu e você voltar para casa. Foi preparar a nossa morada. Diz que ia preparar a nossa morada para a gente se reencontrar com Ele. Ele já resolveu tudo por nós. Já fez todas as coisas. Está tudo certo, está tudo pago. A cédula de dívida foi rasgada. Nosso irmão mais velho já rasgou. Nós só precisamos entender quem somos, aonde estamos, qual é a nossa posição no mundo espiritual. Somos filhos e temos um destino: voltar para onde nós viemos, voltar para casa, para os braços do Pai. Filhos,
Lá em Deuteronômio 1:29, a palavra fala: vocês viram como nosso Deus nos levou pelo deserto, como um pai leva o seu filho, e nos guiou o tempo todo até que chegássemos a esse lugar. Deus sempre quis ser pai. A pastora Tânia sempre fala isso. Eu acho tão lindo quando ela fala. Deus sempre quis ser pai. Lá em Isaías 43, diz a palavra que eu te escolhi. Você foi escolhido. Escolhido. E eu até citei esse exemplo em outro vídeo, dizendo que escolhido é diferente de ser aceito. Você pode, por exemplo, me dar uma blusa que para você é bonita, numa cor bonita, num tecido que para você é bonito, e você vai me dar porque você gostou, mas de repente não é o meu gosto. Eu não gosto daquele tecido, eu não gosto daquela cor, eu não gosto daquele modelo. Mas claro que por educação, né, e cordialidade, eu vou dizer a você muito obrigada pelo presente e vou receber. Eu aceitei. Eu aceitei o que você escolheu para mim, não fui eu que escolhi. E aí, mesmo sem gostar, por uma questão de educação, eu aceitei. Agora é diferente de eu ir numa loja e eu olhar um modelo de roupa, e eu olhar a cor da roupa, e eu olhar o tecido, e olhar tudo que compõe aquela peça e dizer: eu quero essa blusa para mim. Eu escolhi essa blusa porque nela tem tudo que eu gosto. Nela tem tudo que eu gosto. É um exemplo que parece banal, mas se nós fizermos uma analogia para o que é ser aceito e o que é ser escolhido, nós vamos entender. Nós vamos entender a preciosidade de um pai olhar para nós e observar tudo que nós temos e olhar cada componente nosso e falar: eu escolhi ele, eu escolhi ele. Quem já jogou na escola? Queima. Antigamente nós jogávamos muito, né? Na nossa geração, hoje em dia, não tão mais, mas quem jogou queima, quem jogou basquete, quem jogou vôlei, sabe como é bom ser escolhido na hora de fazer a divisão de times, não sabe? E sabe também o quanto é ruim não ser escolhido, o quanto é desolador não ser escolhido. Mas eu quero te falar que o Pai te escolheu. O Pai não faz acepção de pessoas. Escolhido você é. Compete a você entender que você é filho. Nessa relação, quem está falhando não é o pai, porque o pai está de braços abertos como o pai do filho pródigo, esperando você voltar para casa para te dar o anel da autoridade, a capa da proteção e a sandália com um destino. Deus tem um futuro para você. Nessa relação, quem está falhando é você, na incompreensão de que tudo que o pai tem é teu, como irmão do filho pródigo, de que você está com ele, mas quem não está usufruindo da relação com ele é você. E que a partir do momento que você entender que você pode desfrutar dessa relação de pai e de filho, e ter no pai o que você não teve com os teus pais terrenos, por exemplo, você vai parar de sofrer. Você vai parar de sofrer. A rejeição, nós gravamos um vídeo sobre isso também, depois você dá uma olhadinha aí no canal. Nada mais é do que a necessidade desesperada de ser aceito e de ser amado. Só que nós aceitamos a rejeição das pessoas e nós rejeitamos o grande amor da nossa vida. Então está errado. O problema não está naqueles que te rejeitam, mas está em você rejeitar o amor do Pai, porque no dia, na hora que você entender que você é amado pelo Pai, ainda que as pessoas venham a lhe rejeitar novamente, é você que não se deixará mais sentir-se rejeitado por ninguém, porque você vai ter saciedade aqui, ó, plenitude de amor. Você não vai mais ficar carecendo do amor de outras pessoas, porque o dono do amor envolveu o seu coração. Gente, não há nada melhor do que a gente falar com o proprietário de alguma coisa. Pare para pensar. Não é melhor falar com quem resolve?
Não é melhor falar com quem é o dono, com quem manda e todo mundo obedece? Com quem tem o poder de definir e decidir o que vai acontecer, sem burocracia, sem barreiras. Deus é o dono do amor. Você está precisando de amor? Então vai falar com o dono, porque o dono está de braços abertos esperando você voltar. Voltar para os braços dele, voltar para o colo dele. Lá em Hebreus 12:9 a palavra fala: além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. No começo da minha conversão eu li esse versículo, e eu quero terminar contando essa história para você. Eu tinha uma relação muito complicada com meu pai, muito complicada. Nós não nos entendíamos. Por minha parte, do meu lado, havia rebeldia e incompreensão. Da parte do meu pai, também a incompreensão, a ignorância. E nós não conseguíamos nos relacionar. Era um contra o outro o tempo todo. Então eu não soube desfrutar de uma relação de pai. Não sei o que era ter um pai, o que era andar com o pai, o que era conversar, ter intimidade, ter afeto, ter amor, ter carinho. Não existia uma relação entre pai e filha. E responsabilidade de nós dois por isso. E quando eu me converti, eu entendi o amor de Deus, eu entendi que meu pai era tão vítima quanto eu e que competia a mim perdoá-lo. E eu perdoei de uma maneira tão absoluta, tão plena, que depois me tornei meio que mãe do meu pai, cuidando dele. Até que há 3 anos atrás o Senhor o recolheu, mas eu estive com ele como uma mãe cuida de um filho. De tanto que o Senhor me curou, me libertou de mim mesmo, e no lugar de todo rancor, raiva, ódio, que foi sendo construído ao longo do tempo daquela relação destrutiva, Deus substituiu com amor, com cuidado. Mas o que me libertou nesse versículo foi que a minha carência paterna era algo absoluto. Eu não tinha relação de pai e filha. Eu tinha um pai que vivia brigando comigo e eu brigando com ele. Isso não era relação de pai e de filha. E quando eu li esse versículo no começo da minha conversão, que Deus era pai do meu espírito, eu surtei, porque eu falei, então peraí, eu nunca fui órfã de pai vivo, porque essa era a sensação que eu tinha, que eu era órfã de pai vivo. Eu nunca fui órfã de pai vivo, eu sempre tive um pai, porque se Deus é pai do meu espírito, quer dizer que ele é meu pai antes do meu pai ser o meu pai. E eu entendi também que o meu pai terreno era pai aqui na terra, era algo provisório. Quando nós voltarmos para casa, não existirá pai e mãe, não existirá filho, não existirá marido, nós seremos todos irmãos uns dos outros. Então eu entendi que o meu pai mesmo, de verdade, e que era um pai perfeito, era mais do que um pai terreno. Meu pai terreno fez tudo que pôde, me deu o que pôde, de maneira limitada e terrena, como todos nós somos. Mas o meu pai do céu era ilimitado. Meu pai terreno errou comigo, porque eu errei com ele também, mas o meu pai do céu não errou comigo em nenhum momento. Meu pai do céu, meu pai da terra era falível, ele veio a falecer, ele foi embora. Mas o meu pai do céu é eterno, nunca vai morrer. Então todas essas compreensões foram saciando a minha alma da sede de amor, e eu fiz um pacto com Deus. Eu falei, Senhor, eu não sei o que é ser filha, e eu não sei o que é ter pai, mas eu quero aprender. E a partir de hoje, eu me proponho a obedecer tudo aquilo que o Senhor mandar. Porque eu entendi que um preceito básico de um filho é obedecer ao pai. E assim foi. E assim tem sido. 24 anos depois. Eu quero te falar que o pai é o grande amor da minha vida. Quanto mais eu o conheço, mais eu sou apaixonada por ele. E mais eu quero conhecê-lo. Quanto mais
Eu me relaciono com Ele, mas eu quero me relacionar. Nele eu satisfaço todas as minhas necessidades e vontades. Nele eu sou viva. Nele eu sou feliz. Nele eu sou plena. Ainda que as coisas aqui na terra não estejam da forma que eu desejo, ainda que muitas coisas se percam aos meus olhos humanos, mas o Pai me sacia de uma maneira tão absoluta, que é como se Ele me anestesiasse, sabe? E enquanto as coisas aqui na terra não estão funcionando do jeito que eu precise ou do jeito que eu espero, o amor que vem do céu me deixa tão absolutamente plena. E aí, mesmo que eu não tenha, eu ando como se estivesse tendo. Mesmo que eu não consiga, eu ando como se estivesse conseguindo. É algo tão sobrenatural, é algo tão louco que faltam palavras para explicar. Então eu quero lhe dizer que você não tem que ter satisfação e plenitude de tudo que você sonha e deseja aqui na terra, para aí depois você encontrar o Pai. A palavra fala que se buscar em primeiro lugar o reino, em primeiro lugar o reino, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Para mim todas são todas. E para você? A palavra todas significa o quê? Todas são todas. O que você quer? Fala, filha do Deus vivo. O que você quer? Fala, filho do Deus vivo. O que você está precisando? Fala. É um casamento? Ele é o Deus da família. É um suprimento financeiro? O teu Pai é dono do ouro e da prata. É cura. O teu Pai ressuscitou o Filho amado Jesus Cristo dentre os mortos, para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância, e pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados. O que você está precisando? No teu Pai você tem tudo. Lembra o que o pai do filho pródigo falou? Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que o Pai tem é teu. E pode faltar aqui na terra, mas não há falta nenhuma nos céus. Em nome de Jesus, se propõe a descobrir essa relação com o Pai. E uma das gravidades e que trazem impedimento de nós entendermos isso é exatamente a paternidade ou a maternidade destrutiva que nós tivemos aqui na Terra. A psicologia diz que a primeira agência socializadora do ser humano é a família, e o diabo, sabendo disso, ele coloca morte, roubo e destruição. E os pais dos nossos pais erram com eles, e os nossos pais erram conosco, e nós, sem perceber, também erramos com os nossos filhos. E assim vai. E não se encontra uma plenitude, uma satisfação desse amor que a nossa alma deseja, que não é qualquer tipo de amor. Eu sempre falo para as pessoas que nós entendemos que há vários tipos de amores. Há um tipo de amor pelos filhos, há um tipo de amor pelos pais, há um tipo de amor pelo marido. Mas o dono do amor, a fonte do amor, é a que domina e a que detém o poder sobre todos esses amores. Então, se você for capaz de entender que o teu pai e a tua mãe só te deram aquilo que eles receberam, como o Senhor fez com que eu entendesse isso do meu pai, e perdoasse o meu pai, e porque eu perdoei o meu pai, eu tive acesso ao Pai dos céus. E olha, pensa na melhor troca da minha vida. Sabe Mateus 11:28? Vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu entreguei para o meu irmão mais velho toda a dor da paternidade destrutiva que eu vivi com meu pai. E eu peguei dele o fardo leve.
Eu tirei o que era ruim de mim, eu peguei o que era bom. E aí eu te pergunto, quem venceu e quem perdeu? O inferno tinha usado meu pai para trazer destruição, morte e roubo para a vida dele e para a minha. E a intenção do inferno era me levar para o inferno também. Mas os céus me resgatou. Jesus veio me falar do amor dele. E aí o Pai usou a minha vida para falar do amor dele para o meu pai. E o meu pai foi salvo. Então quem perdeu? E quem ganhou? Eu perdoei meu pai, levei salvação para ele foi liberto, está hoje nos braços do Pai dos céus. Nós ganhamos muito mais. Além do meu pai ser salvo, eu recebi a salvação aqui na terra de mim mesma, porque tinha uma alma fragmentada, tão cheia de dores, era depressiva, tentei me matar. Como eu era infeliz, como eu era triste. E um dos grandes elementos da minha tristeza, da minha angústia, era a relação que eu tinha com meu pai. E o meu principal motivo de angústia era a falta de conhecer o Pai do céu. Eu quero te contar uma história para terminar. Eu vi uma suposta filha do Silvio Santos, eu não sei se já houve um desfecho, eu vi essa reportagem há um tempo, mas ela tem mais de 70 anos e há uma possibilidade do Silvio Santos ser o pai dela. Está sendo investigado, os advogados estão trabalhando e ela apareceu para dar entrevista para o Léo Dias, esse repórter que é bem conhecido, e ela é uma mulher muito bem sucedida, morou na Europa por muitos anos, é formada, tem uma vida financeira muito bem estabilizada, muito bem estabelecida, tem tudo que quis, tudo que sonhou, ela adquiriu. Tem um casamento abençoado, tem filhos que também estão se formando. Então, o que um ser humano deseja de ter uma boa condição financeira, de ter uma família, de ter um bom patamar, de ter as coisas terrenas, ela conquistou tudo. Mas havia uma necessidade e uma falta que nada do que ela conquistou pôde substituir. Quando a mãe dela tinha 19 anos, diz a história, não sei se é verdade, mas eu estou exemplificando aqui porque eu achei muito forte. Eu quero que você faça aí uma compreensão baseada nessa história sobre a tua perspectiva de vida. Quando a mãe dela tinha 19 anos, o Silvio Santos era da mesma cidade que a mãe. Tiveram um relacionamento breve, o Silvio Santos teve que vir para a cidade e aí o namoro acabou. Nem o Silvio Santos e nem a mãe dela sabiam que ela estava grávida, a mãe estava grávida. Passado um tempo ela nasceu, a mãe não teve mais contato com o Silvio Santos e se passaram todos esses anos. Houve algumas tentativas dela de se aproximar do Silvio Santos para averiguar, para verificar se ele era ou não pai dela, mas nunca ela chegou próximo do Silvio Santos exatamente. Ela chegou a intermediários e a conversa, o assunto nunca chegou até o Silvio, até que ela mandou uma carta para os advogados do Silvio Santos, contando a história e dizendo que não queria expor, que não queria que ninguém soubesse, que de maneira sigilosa ela só queria ter a certeza de que ele seria ou não o pai dela. Era só isso que ela queria. E o Silvio Santos, com muita hombridade, respondeu: não, pode sim divulgar e pode procurar os seus direitos. E se você for minha filha, eu vou lhe assumir. E ela disse que ficou muito impressionada, que ele não agiu com mau caratismo, ele não quis omitir, não quis esconder. Não, ele quis que a história viesse assim à tona, não teria problema nenhum. E se houvesse ali uma filiação, ele iria assumir a paternidade. Mas o que mais me chocou nessa história é que o Léo Dias perguntou a ela: você é uma mulher bem-sucedida, você tem tudo que um ser humano quer conquistar na vida, tem uma casa excelente, uma vida financeira excelente, tem família, tem filhos, morou até na Europa durante tantos anos, tem tudo. Então, quando você encontrar o Silvio Santos, caso ele seja o seu pai, o que você espera dele? E aí ela, chorando, disse para o Léo Dias: eu quero um abraço. Eu quero um abraço. Que coisa, né?
Você acha que a tua realização está nas coisas terrenas ou em pessoas? Se eu me casar, eu vou ser feliz. Se eu for mãe, eu vou ser feliz. Se eu tiver uma casa, eu vou ser feliz. Se eu tiver um bom trabalho, eu vou ser feliz. Se eu for empresário, eu vou ser feliz. Se eu tiver um carro, eu vou ser feliz. Se eu tiver. Mas você nunca vai ser feliz aqui na terra se você não entender quem é o seu Pai do céu. Pelo amor de Deus, entende isso. E ao contrário disso, quando você entende que você tem um Pai, você é saciado, suprido e é acrescentado em todas as coisas, porque Ele traz à existência as coisas que não existem. Tudo que o Pai quer também é te dar um abraço. Se permita. E que o Espírito Santo de Deus possa continuar construindo essa palavra no seu coração, mas que no nome de Jesus, a partir de hoje, você entenda que você não é mais só e que o amor que você precisa não está nos braços de ninguém aqui da terra, nem do seu pai terreno, nem da sua mãe terrena, nem de um namorado, nem de um marido, nem de um filho. Ninguém pode lhe dar o que unicamente o dono do amor pode lhe dar. Ele está lhe esperando de braços abertos. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, Pai de amor perfeito, eu peço que o Teu Santo Espírito convença os Teus filhos. Convença os Teus filhos do amor que o Senhor me convenceu. Faça eles entenderem que existe um caminho de amor a ser trilhado, descoberto, desvendado. Faça eles entenderem que há uma história que eles precisam viver com o Senhor. Que o Senhor convença eles desse amor, Pai. E que no nome de Jesus eles possam entender que é no Senhor, somente no Senhor, que eles terão a satisfação e a plenitude e o saciar de toda necessidade de amor, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.